Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nessa madrugada maravilhosa. Esse vídeo aqui está sendo para o YouTube. Já fiz um para o TikTok, né? E hoje eu vou falar novamente aqui, né? Vou falar o mesmo conteúdo que eu fiz no TikTok, né? Sempre para estar bem organizadinho, né? Para não ficar muito bagunçado. Então vamos lá. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Vou ler as partes mais importantes e que eu marquei. Versículo 5 até o 9. Versículo 4 até o 9. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, o que quer dizer aqui? A palavra de Deus aqui quer dizer que cada um de nós temos que possuir o nosso próprio vaso. Nós temos que estar, como que eu posso dizer, firmes na santificação, né? Cada um de nós temos que seguir firmes na santificação, né? E não na paixão da concupiscência. O que é concupiscência, né? Por isso que eu falo, a internet é uma bênção, você pode pesquisar qualquer coisa ali que se você tiver em dúvida, mas as pessoas usam para o mal, né? Mas enfim, a concupiscência são desejos carnais, ou seja, não na paixão dos desejos carnais. Ou seja, o que quer dizer aqui? Que devemos andar sempre na santificação, sempre fazendo a vontade do Pai, né? Cada um com o seu vaso, e não na paixão da concupiscência, ou seja, não nas paixões de bebida, fumar, vícios, luxúria e dentre outras coisas, cobiças, querer mulheres, sabe? Sair fora dessas paixões da carne, né? Orgulho e dentre outras, né, irmãos? Vamos continuar aqui agora, versículo 6. Isso aqui é forte, tá? Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Então aqui é bem importante, versículo 6. Irmãos, o que quer dizer que a palavra de Deus, sério para vocês, o Espírito Santo de Deus quer falar com vocês, é que ninguém, mesmo que você esteja firme em Jesus, né, que você também não esteja, isso aqui é um conselho para todos, né? A Bíblia, ela serve tanto para quem não está em Jesus, mas quem também está em Jesus. É basicamente um alimento, né? É basicamente sabedoria, né? Isso daqui é basicamente um manual de como viver, né, a vida sem problemas, como viver a vida sem problemas, vamos dizer assim, né? É pra gente não ter dificuldade. Então, pra você ver como Jesus é maravilhoso. A Bíblia não é pra gente ficar lendo assim e falar, Jesus está vendo eu ler aqui, então acabou. Não é isso. A gente tem que interpretar cada coisa e estudar e levar para a nossa vida e também compartilhar para o próximo, né? Jesus disse, né? Para espalhar o Evangelho, né? Tá na Bíblia, né? Então vamos lá, vamos para o que interessa aqui, é o ponto, né? Não oprima ou engane o seu irmão. Aqui tá falando pra gente não oprimir, pra gente não ficar xingando, não ficar falando mal do irmão, pra não ficar enganando o irmão, né, com falso testemunho ou outras coisas, com mentirinhas bobas, que eu fazia muito, né, irmãos? Porque eu fazia demais, né? Mas graças a Deus estamos libertando disso, né? Porque somos pecadores, todos nós somos, irmãos. Perfeito aqui é Jesus, né? Mas isso era que eu fazia, né? Isso foi, eu acho que, se eu não me engano, as 2 semanas atrás que eu estava fazendo isso, mas parei completamente, graças ao Senhor. Né, para você ver como o Senhor muda vidas, né? O Senhor está sempre nos mudando, né? Quando estamos na santificação, né? Tendemos a ter hábitos assim, né? Por isso que eu falo aqui abertamente, né? Porque eu também sou um pecador miserável, né, irmãos? Mas vamos lá. Ou seja, aqui é bem forte, né? E fala para a gente não oprimir nossos irmãos nem enganar, né, com negócio algum, porque o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, é vingador de todas as coisas, né? Mas o que significa vingador? Não porque ele é vingativo, não, porque ele é um Deus justo. Ele é justo e fiel. Então, se você vai aborrecer um irmão, você vai levar castigo. Você acha que vai ficar impune? Tudo bem, Deus perdoa pecados. Tá pronto e livre para perdoar, mas também vem o castigo, vem a punição, porque Deus é justo e fiel, é o nosso advogado. Não tem como. Imagina, Deus te dá tudo na sua mão, né, te dá a verdade e você não segue a verdade. Né, que é simplesmente viver no mundo, nas paixões da carne, aí você morre, chega lá no céu e você quer justificar, mas Senhor, mas eu acredito no Senhor, só por causa disso. Não, Deus vai falar, não, meu filho, não é assim que funciona. Ó, eu te dei aqui as oportunidades, as doutrinas, e você não quis seguir, né? Deus fala isso, mas você acha que ele fala isso com como é que eu posso explicar? Com felicidade, mas não. Deus não fica alegre quando ele perde uma alma. Quando o Senhor perde uma alma, é tristeza, ele chora. Você sabia que Deus chora? Você sabia disso? Chora, ele fica alegre, sente raiva, mas tudo
porque ele é perfeito, mas tipo, não é nossa raiva, né? Não é nossa raiva que a gente sente, aquela raiva explosiva, sabe? Mas é aquela raiva justa, entende? Deus, ele é 100%, é uma coisa maravilhosa, né? Ele pode sentir essas emoções, mas emoções puras, né? Mas emoções puras, né? Mas para você ver, quando uma alma se converte, o céu faz alegria. Sabia disso, que os anjos fazem banquete quando uma alma se converte para Jesus? É uma coisa, é por isso que eu falo, irmãos, Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Nós não merecemos nada, mas pela graça dele. Bom, esse vídeo aqui não tem roteiro, não tem nada, então que Deus guarde ele, né? Mas então, irmãos, como eu estava falando aqui, né? Devemos estar sempre atentos, não ficar oprimindo nossos irmãos, não causando contendas também, que é bíblico também, para não causar contendas, né? Vamos continuar agora. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para imundície, mas para a santificação, né? Deus não nos chamou a gente para ficar causando contenda, para não ficar causando engano, para não ficar oprimindo o próximo. Deus não nos chamou para isso. Ele chamou para a gente caminhar com Ele, junto com Ele, na santificação e fazendo nosso trabalho como servo, né? Que é espalhar o Evangelho, pregar também, né? E ajudar os irmãos que necessitam, né? Principalmente as viúvas, né? As crianças também, né? Os meninos mais novos, os jovens, né? Então é isso, basicamente é isso, não tem complicação, né? Agora vamos aqui a parte mais, essa aqui é, versículo 8. Portanto, quem despreza esta palavra aqui, né, que eu falei que eu não, aqui a Bíblia diz aqui, né, para não oprimir ou não enganar seu irmão, né? Portanto, quem despreza isto, esta palavra aqui do Senhor, não despreza um homem, mas despreza a quem? A Deus. Despreza a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, quando nós desprezamos, por exemplo, eu falo isso daqui, né, bíblico, você fala, mas eu não concordo com isso, eu não concordo. Você está literalmente desprezando a Deus. E não ao homem, você está desprezando a Deus. Se Deus deu o Espírito Santo para nós, e nós somos falados no Espírito Santo, na Bíblia diz que nós não somos de fazer pregação, nós não somos de, pregar, espalhar o Evangelho, nós não somos disso. É o Espírito Santo que está em nós. Então, tudo que eu estou falando aqui não é de mim, é do Espírito Santo que está falando com vocês, né? É uma inspiração para vocês verem que coisa maravilhosa, né, irmãos? Agora vamos para o versículo 9 aqui. Quando, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos aumente uns aos outros. Então aqui já fala em Tessalonicenses, deixa eu ver se é apóstolo Paulo, né? Se é apóstolo Paulo, isso, se é apóstolo Paulo aqui fala, né, que ele não precisa nem explicar o que é o amor fraternal, né? De tanto que já explicou, né? Tanto os antigos, tanto os outros apóstolos, tantos que ele já explicou para outras igrejas, né? Para as outras, que ele mandou, assim. É o que eu descobri, cada carta que Paulo manda é um povo diferente. Então, o Paulo, ele já explicou tanta coisa de amor, né? O Espírito Santo assim, né? Deus já explicou tanto de amor fraternal, né? Como Jesus também falou lá em Mateus, né? Então, hoje em dia, nós sabemos que o nosso dever é amar uns aos outros, né? De verdade, né? Aquele amor sincero, né, irmãos? Não aquele amor carnal, assim, que eles desejam carnal, mas aquele amor sincero, né? Dá o que a gente tem sobrante, dá o que a gente não tem também, né, irmãos? O que a gente, tipo, a pessoa estiver precisando, a gente tem aquilo, a gente dá pra pessoa, mesmo que a gente estiver faltando, porque a gente tem, entende, irmão? Pra gente amar uns aos outros, é basicamente um amor, né? Eu não consigo explicar, porque o amor de Deus é algo que o mundo inteiro não consegue explicar, né? Enquanto aí você não consegue perdoar alguém, Deus perdoa todos, né? Inclusive, eu sei que tem gente, irmãos, que não perdoa pessoas que assassinam, né? Eu sei, irmãos, imagina você ter um filho, uma filha, e um cara vai lá e assassina seu filho. Você fica bravo com aquele cara, né, irmãos? Agora você imagina, né, que Deus perdoa todo mundo, né? Se você cometesse um crime desse, você já teria perdoado para Deus, né? É uma coisa de se pensar assim. Então, por isso que nós devemos perdoar, né, como diz na Bíblia, e sempre amar as pessoas, os próximos, né? Porque ali, quando você está... É uma coisa muito interessante. Quando você aceita Jesus e está no caminho da santificação, quando você olha para uma pessoa que você não conhece, ou tanto família, você não vê uma carne. Você, tipo... Obviamente, você vê sua família, mas você não vê, tipo, como uma pessoa má. Você... Mesmo que a pessoa seja má, você não...
não se importa para isso, né? O que você se importa... Lacraia, que é isso, gente? O que você se importa é justamente com a alma daquela pessoa. Já para pensar que você se importa com a alma? Eu não sei explicar isso, mas eu me sinto muito isso. Eu vejo uma pessoa na rua, às vezes que é desviada, eu falo, ai meu Senhor, eu não consigo fazer nada. Eu fico pensando na minha mente, orando, ai Senhor, liberta aquela pessoa, por favor. É uma coisa, é um amor que chega a esse nível, né? É só... Tipo, você consegue sentir, né? Obviamente, né? Mas eu tô falando assim, quando você realmente aceita Jesus e percebe, né? Porque você, quando aceita Jesus, você não é mais deste mundo. Ou seja, por isso que aqui fala também, né? Eu vou repetir de novo aqui, versículo 5, né? Não na paixão de concupiscência, né? Não na paixão de concupiscência, ou seja, não das paixões carnais. A gente não chegar falando assim, eu quero uma moto, quero comprar uma moto, quero comprar um carro. Mas você tem que perguntar para Deus antes, né? Para o Pai se você pode comprar. Nós devemos compartilhar tudo com o Pai, não deixar nada em segredo. E compartilharmos com Ele, com o Senhor, né? Porque se a gente ganha uma coisa, é o Senhor que proveu, o Senhor que permitiu, né? Foi da vontade do Senhor e foi no tempo certo. Então nós compartilhamos, usamos aquele carro para o bem, né? Para pegar os irmãos na igreja, fazer alguma coisa assim, né? Que fazemos para a glória do Senhor, né? Até fazer um Uber, sei lá, sabe? Mas que fazemos para a glória do Senhor, entende, irmãos? Então devemos andar 100% com Deus, né? E sempre trazendo um amor para aquelas outras pessoas. Por mais que você seja uma pessoa fechada, você vai perceber, irmãos, o Espírito Santo de Deus, quando age, não tem jeito, irmãos. E você também cede, porque é seu Espírito que está junto com o Espírito Santo de Deus, né? É basicamente o nosso amigo fiel, é o Espírito Santo, irmãos. Você não sabia? Obviamente, né? Jesus, Deus, né? Tem a triologia que devemos respeitar. Mas o que está dentro aqui de nós, o que Jesus enviou, né? Que eu lembrei agora, né? Que meu avô tinha pregado, né? Que está na Bíblia também, é que literalmente, né? Deus, quando ressuscitou, ele falou, olha, eu estou indo, né? Isso é bíblico, né? Olha, eu estou indo, mas eu vou deixar alguém de companhia com vocês. Quem? O Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo fiel, né? Ou seja, você vê que Jesus foi para o céu, né? Jesus saiu da terra, né? Ressuscitou e foi para os céus, mas ele não nos abandonou, né? Não nos deixou a sós, mas deixou o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é que faz tudo, nos consola, nos fala o que está errado, pesa nosso coração quando acontece alguma coisa, tudo, basicamente tudo, é nosso amigo fiel que podemos sempre contar nele. Por isso temos que sempre fazer uma amizade, procurar uma amizade, pedir perdão, né, para as coisas que a gente fez, né? Temos que ser sincero no perdão, irmãos, porque às vezes que a gente fez uma coisa que a gente acha que a gente estava certo, a gente fez uma contenda, causou uma briga desnecessária, e aquela briga tipo, você pode ter evitado só tipo assim, ter praticado um amor, né, para perdoar aquela pessoa e falar, eu tô errado, mesmo que você não tivesse errado, né, só fala, eu tô errado, tá bom, desculpa aí, tá, Jesus te ama, e acabou, né? Você poderia ter evitado uma briga, mas não, você bateu boca, você fez aquilo, né, você deu o lugar, né, a seta, porque o inimigo gosta de fazer isso, né, o inimigo veio para matar, roubar, destruir, e Jesus veio para trazer salvação, né, tanto que Jesus disse na Bíblia, né, Jesus disse que ele não veio julgar o mundo, ele não veio trazer aqui para ficar julgando o mundo. Obviamente, ele veio trazer a espada, mas ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo, né, irmãos? É uma coisa forte, né? Então, é isso, né? Tessalonicenses está aqui. Eu recomendo sempre vocês lerem a Bíblia, né? Não só por ficar lendo, mas ler para adquirir conhecimento e sabedoria. Para quem não tem, peça a Deus, como está na Bíblia, né? Peça sabedoria a Deus, mas peça com fé, como está na Bíblia. Se eu não me engano, é em Tiago que fala isso, né? Peça com sabedoria, porque se pedir sem fé, irmãos, aí não dá, não dá, né? Mas é isso, né? Deixa eu lacrar lá em cima, oxe, doidão. Mas é isso, né, irmãos? Muito obrigado por assistir este vídeo aqui, né? Que Deus venha te abençoar esta madrugada maravilhosa, né, irmãos? E vamos aí assistir esses 14 minutinhos de vídeo, né? Você fala que é maçante, mas, irmãos, vamos ser sinceros, você já viu muita coisa pior aí que eu já sei. Deus sabe, Deus vê tudo, irmão. Bom, enfim, como diz, né? Como diz, Jesus veio aqui, não veio para te julgar, veio aqui para te salvar. Então, essa palavra aqui é de Deus para você, nessa madrugada maravilhosa, né, irmãos? Meu Deus, 1h já, essa hora que eu tô gravando. Dormir, irmãos, dormir porque não é fácil. Então, irmãos,
Uma boa noite para vocês, uma boa madrugada aí para quem estiver assistindo isso aqui de madrugada, de dia ou de tarde, não sei que hora você está assistindo, mas que Deus venha te abençoar muito, viu, irmão? Que isso, parece um robô agora. Fique na paz aí, irmãos, que essa palavra venha tocar do seu coração, essa palavra de Deus venha tocar do seu coração. E lembre-se, ande sempre em espírito, né? Como está lá em, se eu não me engano, em Gálatas. Ande sempre em espírito, né? Espírito, aos frutos do espírito, tá? Andem sempre em espírito, não deixa os desejos carnais te dominar, tá bom, irmãos? Fique na paz aí, Deus vai te abençoar.